Gente, boa tarde, né, a todos e todas. É com muito orgulho que nós, a SAEM, apresentamos hoje a quarta edição do MM Talking Online Experience. A edição de hoje será muito especial. A gente está contando com 4 convidados formados no curso de Engenharia de Materiais e Manufatura da USP. E a gente vai começar a nossa roda de conversa, primeiramente fazendo uma breve apresentação. Meu nome é Maria Rafaela, eu entrei na USP e também na SAEM no ano de 2020, e eu vou estar hoje apresentando o evento junto com a Dani. Boa tarde a todos, me chamo Daniela, sou da turma de 020 e atual secretária-geral da SAEM. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos vocês, aos nossos convidados por terem aceitado o nosso convite e a toda a equipe da SAEM que possibilitou a realização desse evento. Então, para começarmos, antes das perguntas, vamos apresentar os nossos convidados. Danilo, você poderia começar? Claro. Boa tarde a todos presentes e aqueles que vão ouvir isso também em gravações futuras. Meu nome é Danilo, tenho hoje 24 anos, sou mineiro, né, da cidade de Poços de Caldas. Ingressei na USP em 2015, no mesmo curso de vocês, Engenharia de Materiais e Manufatura. E como vocês devem ter lido aí, um mini resumo, participei de um intercâmbio de duplo diploma na École Centrale de Nantes, na França, onde fiquei 2 anos e 9 meses. Voltei ano passado e terminei o curso bem recentemente, no final do ano passado, e há um mês atrás aí eu colei grau como engenheiro de materiais e manufatura. Logo a gente explica mais os detalhes. Oi, pessoal, boa tarde. Meu nome é Gabriela, eu sou da turma 011, acho que sou mais velha daqui, a idade chegou. Eu, na verdade, como também passei o resuminho para vocês, fiz o intercâmbio, foi no ano de 2014, pela Bolsa de Mérito Acadêmico da USP, que era um plano bem mais curto, foram 8 meses, e, enfim, me formei no ano de 2015, e agora trabalho no mercado financeiro, enfim, acabei não indo para a engenharia de materiais desde que terminei o curso, e vim para esse ambiente do mercado financeiro, estou aqui até agora, enfim, depois a gente pode entrar em mais detalhes também. Oi, pessoal, eu sou o Kaique, eu sou 015 também, junto com o Danilo e o Xavier. Eu sou de BH, eu entrei na USP em 2015, fui estagiário da Embraer na área de engenharia da qualidade, no pós-venda, fiz parte da SAEM lá em 2016 e 2017, fui Desk Júnior. Depois disso, eu fui para a Universidade do Porto, pela bolsa, né, da agência USP de Inovação, Bolsa Empreendedorismo. Fiquei lá entre 2019 e 2020, foram 4 meses de projeto. Depois disso, eu fui para a P&G e trabalho no comercial da P&G. É isso, pessoal. Oi, gente, boa tarde. Eu sou o Matheus, todo mundo me conhece por Xavier ou Chave, podem me chamar como vocês preferirem. Tenho 25 anos, sou daqui de Bauru, né, da cidade do Lanche. Sou 015, como o Kaique falou, da sala dele e do Danilo. Eu fui da SAEM também, em 2015, 2016. Muito legal ver vocês aí crescendo, fazendo eventos bem importantes para a comunidade acadêmica. E eu fui diretor de intercâmbios voluntários da ESEC de São Carlos. E também, pela organização, fiz 2 intercâmbios voluntários, né, fugindo um pouco do escopo mais acadêmico dos outros convidados. Foram intercâmbios um pouco mais curtos, de 6 semanas cada, um no Peru e outro em Portugal. E atualmente eu trabalho numa empresa chamada Arquivei, daí de São Carlos mesmo, uma startup. Certo, gente, muito obrigada. Um evento de hoje ele vai funcionar da seguinte maneira. As pessoas que forem tendo dúvida, elas vão mandando no chat e na hora mais apropriada a gente começa a falar essas perguntas. E como todo mundo já se apresentou, eu vou dar início no evento com a seguinte pergunta. Aí vocês podem respondendo nessa sequência mesmo. Como vocês descobriram e participaram do programa de intercâmbio que vocês fizeram? Acho que acredito todos vocês aí participaram, pelo que eu conversei aí, mesmo em época de pandemia ou não, participaram daquela semana de recepção dos calouros, que a própria ESC e os departamentos organizam, né?
Então foi logo nessa primeira, no meu caso, como por ter sido um intercâmbio de duplo diploma, foi logo nessa primeira semana, acredito que ali no meio da semana, a gente estava tendo aulas, a gente era bicho, não sabia muito como é que funcionava, e eu lembro que interromperam uma aula de cálculo, vamos dizer assim, e uma turma da parte de relações internacionais, né, o departamento de relações internacionais da USP, veio apresentar para a gente, para nossa turma, os programas de mobilidade internacional. Isso foi, assim, acho que vocês devem imaginar que a primeira semana é uma descarga de informações, você não está entendendo praticamente nada, tá todo mundo perdido, e eu lembro que eu captei ali naquela primeira palestra que a USP tinha muitos programas de mobilidade acadêmica, né? Tanto para intercâmbio, para estágio, tinha várias coisas. Naquela época a gente ainda não tinha, o governo não tinha mais o Ciências Sem Fronteiras tão bem estabelecido quanto era antigamente, né? Então, meio que virou para mim uma primeira opção, assim, seria se eu quisesse participar de um intercâmbio, teria que ser por meios internos ali da USP, né? Não depender de um Ciências Sem Fronteiras que a gente não sabia como estaria no momento. Então, a minha decisão partiu daí, logo no começo, era bem cedo, mas precisava ter uma certa noção do que eu queria fazer ali durante meus 5 anos ali na USP. Então, a decisão partiu dessa primeira amostra grátis aí que eles deram de como funcionavam os programas de intercâmbio. E tinha uma outra parte da pergunta? Não sei se voltou a responder. Acho que não, é como vocês descobriram e participaram. Como você acabou A participando. primeira descoberta, sim, geralmente ainda está bem, não está nada palpável, está longe de ser concreto, mas foi ali, na primeira semana. Como eu participei realmente foi no decorrer dos semestres ali, né? Porque geralmente nos editais tem um número mínimo de créditos a ser cursados ou de tempo de permanência no curso. No meu caso, era 40% a 50%. Então, não podia pensar em nada antes disso, né? Então, efetivamente, quando eu fui começar a entrar no edital, foi no meio de 2016, que era o meu segundo ano, para poder entrar efetivamente em 2017, né? Que era quando eu tinha todos os pré-requisitos. Pessoal, acho que no meu caso foi um caso bem atípico, assim, né? Acho que se eu tive sorte uma vez na vida, foi nesse momento da faculdade, porque eu entrei em 2011, que foi quando o Ciências Sem Fronteiras, de fato, começou, e 2013, que foi um momento onde eu estava começando a pensar sobre intercâmbio, porque eu acho que é importante também compartilhar um pouco disso, né? Para a gente ali que estava naquele ambiente, era meio que certo e dado, que todo mundo que quisesse ia conseguir fazer intercâmbio, não tinha muito que se esforçar, enfim, sair na frente, disputar com muita gente, bastava querer. Eu confesso que, assim, dos meus amigos, todo mundo que quis e que colocou uma mínima energia ali, acabou indo, enfim, teve algumas pessoas que não quiseram também, mas era uma coisa extremamente disseminada e quase que, posso dizer, mais da metade, com certeza, da turma acabou fazendo de alguma maneira, tá? Então, assim, para a gente, eu acho que foi um pouco mais fácil, e naquele momento, como o Ciências Sem Fronteiras estava muito aquecido, as bolsas da USP acabavam que, assim, às vezes as pessoas nem iam procurar alternativas com as próprias bolsas internas, porque, enfim, dava para fazer pelo Ciências Sem Fronteiras, era muito mais fácil, já tinha ali uma receitinha de bolo que você tinha que seguir, e beleza, e conseguiria. Mas no meu caso, basicamente, eu estava me preparando para o Ciências Sem Fronteiras, só que aconteceu que eu estava no projeto de iniciação científica, que eu comecei logo no primeiro ano com a Laura Alice ali no departamento focado em metais, e tinha uma intercambista da Itália, do Politécnico, trabalhando lá, fazendo um intercâmbio interno da universidade, e me lembro que naquela época, eu conversando com a Laura, ela me disse que, enfim, por que a gente não poderia tentar, de fato, fazer um intercâmbio, já que tinha um aluno do Politécnico de Milano aqui na Engenharia de Materiais, a gente poderia mandar um aluno da Materiais lá para o Politécnico para também fazer uma pesquisa
da continuidade na pesquisa lá, que se encaixaria perfeitamente no modelo exigido pela Bolsa Mérito Acadêmico. E aí, enfim, aí a gente foi atrás de ver como que funcionava, todas as burocracias, mas acho que esse foi o momento onde eu, de fato, percebi que tinha oportunidade de ir pelo mérito acadêmico. E aí, enfim, acabei deixando Ciência Sem Fronteiras de lado, até por ter a oportunidade também, né, de fazer desenvolver uma pesquisa fora, que é algo que no Ciência Sem Fronteiras não dava para fazer, eu achei que seria mais rico também. Enfim, e acabei indo por esse caminho, mas por talvez uma coincidência de ter uma aluna lá no departamento, enfim, facilitar esse trâmite, já ter esse contato com o Politécnico mais estabelecido. Acho que foi esse o contexto aí. Bom, no meu caso, eu logo que entrei, comecei a pesquisar o que tinha de oferta, né, de intercâmbio, como o Danilo disse, eles passam para a gente, mas eu não queria fazer o intercâmbio para estudar, simplesmente fazer aula. Eu falei, eu não quero isso, não é isso que eu queria fazer alguma coisa fora disso, um estágio, enfim. E comecei a pesquisar. Aí eu também tive um anjo, assim, que foi a professora Janaína, a Jana é da produção, eu puxei uma matéria com ela, e comecei a trabalhar com ela, fui fazer uma IC, depois foi monitor dela, e ela falou, Kaique, por que você não olha a Bolsa de Empreendedorismo? Porque ela é uma bolsa que você não precisa ficar focado em estudar lá, você vai para lá desenvolver um projeto, então meio que você faz um estágio fora, e tem que ser focado nessa parte de empreendedorismo e inovação. Então, eu falei, eu acho que esse é o intercâmbio que eu quero. Tinha um requisito também, eu acho que de ter 30% do curso já cursado, enfim, uma coisa nesse sentido. E aí eu queria entender qual era o melhor momento para eu ir. Aí eu falei, olha, eu acho que o melhor momento para eu ir vai ser no meu último ano mesmo da graduação, porque eu já vou ter meu TCC encaminhado, vou ter o projeto já que vou desenvolver lá, que vai fazer parte do meu TCC. E aí a gente entendeu que realmente, de fato, era o melhor momento para eu ir no último ano. Só que aquela expectativa, né? Pode ser que não aconteça, porque deixando para o último ano, mas comecei a olhar o edital, então a gente se antecipou bem, assim, de analisando os editais. O primeiro que eu vi que dava para encaixar, assim, foi em 2018, só que eu não participei desse, porque a gente estava em projeto de maturação, escrevendo o meu TCC ainda na época. E aí, em 2019, saiu o edital, eu li, a gente atendia todos os requisitos, e eu fui me inscrevi. A bolsa é uma bolsa que não é muito conhecida, de fato, é uma bolsa que muitas pessoas não procuram, porque ela não é tão divulgada, e é essa que não tem tradição, assim, de enviar alunos pela Bolsa de Empreendedorismo e Inovação. E aí era um desafio também, eu falei, nossa, Jana, como que a gente vai fazer? Ela falou assim, não, vamos fazer um projeto bem legal, ela já tinha enviado um, e aí, geralmente, a gente sempre enviava um. No meu ano foram 3 pessoas, então foi bem massa, assim, mas a minha decisão mesmo, lá no início eu comecei a pesquisar qual era o modelo que mais se encaixava para eu ir, igual os meninos disseram. Assim que olhar os editais, entender qual que é o que mais se encaixa no seu perfil, o que você deseja, e ir correndo atrás. E aí, foi assim, foi bem legal. Show. Então, gente, comigo, acho que eu vou um pouco na contramão dos outros participantes. Eu fui um aluno que acabou se desencantando um pouco com o curso, para ser bem transparente, assim, no sentido da parte acadêmica e técnica da materiais mesmo. Não era muito o que eu queria para o meu plano de carreira, para o meu plano de vida, mas eu entendia que o ambiente acadêmico, o ambiente universitário, ele trazia muitas oportunidades, né? Então, sempre fui uma pessoa muito mais voltada para extracurriculares, fazia meio que um pouco da lei do mínimo esforço com a graduação em si, e entendia o tanto de oportunidade que ser um engenheiro formado na USP ia me dar, e afinal de contas deu. Então, chegou em um certo momento da minha graduação em que eu já estava envolvido com algumas extracurriculares, e estava querendo ir atrás um pouco sobre intercâmbio de fato. Queria muito viver uma outra cultura, uma outra experiência imersiva, e eu gostava muito de projetos voluntários. Sempre fui uma pessoa muito nesse âmbito social, de ajudar os outros e tudo mais. E aí, né, nessa procura mesmo, eu encontrei acho que algumas pessoas aqui devem conhecer a ESEC, né, uma organização gerida por jovens universitários, e encontrei uma oportunidade de fazer um intercâmbio muito desburocratizado, sem muitas exigências, sem um processo seletivo muito rígido, e que me traria essa oportunidade de poder viajar e passar 6 semanas atacando uma problemática local e podendo contribuir para uma comunidade com algum problema que eles têm. E foi lá em 2019, em janeiro, que eu resolvi ir para o Peru,
fazer um projeto voluntário lá, depois eu posso contar um pouco melhor, né? E depois, em julho também, de 2019, também resolvi fazer outro, porque adorei muito, acabei entrando para organização, inclusive, me jogando de cabeça na experiência em Portugal. E foi mais esse contexto mesmo. Muito legal ver a experiência de vocês, foi bem diferente, né? Cada um escolhe um tipo de intercâmbio. Eu vou ler agora a pergunta do Fábio, que ele mandou no chat. Quando vocês fizeram o intercâmbio, vocês encontraram muitas oportunidades na área de materiais ou trabalharam com outras áreas? Posso responder? Você acha que vai continuar no mesmo esquema, né? Não sei. Eu particularmente tive bastante contato com materiais, no meu caso na França, né? Mas só dando mais detalhes, no escopo do projeto de uma dupla diplomação, pelo menos com o grupo das escolas de engenharia lá da França, elas não têm, vamos dizer assim, tecnicamente, uma engenharia para o aluno se especializar. No meu caso da École Centrale de Nantes, eles formam os alunos como engenheiros generalistas, que eles chamam. Então, é como se fosse uma base, um pouco de tudo, né? Um apanhado de cálculo, matemática, mecânica, física. A gente vê bastante também de elétrica, automação, computação. Isso nos primeiros anos. E depois o aluno pode escolher até 2 mundos, universos, vamos dizer, para se especializar. E desses mundos lá que eles são especialistas é a materiais e processos. Chama materiais e processos, o ramo de especialização. Então, como consequência disso, a universidade de lá tinha bastante contato com empresas do ramo de materiais que buscavam alunos saindo desses cursos para irem trabalhar ou fazer uma primeira experiência nas empresas. É uma coisa que é muito comum, pelo menos na França, acho que em grande parte da Europa, é das empresas. Vocês também vão ver que nas iniciativas do mercado, na própria ESC Júnior, as empresas procurarem os melhores centros acadêmicos, científicos, para as questões que elas estão desenvolvendo internamente, que são chave no mundo que elas estão inseridas. Então, o contato empresa-universidade é muito grande. Eu acho que é até maior na Europa do que aqui no Brasil, mas é bem parecido. Então, eu tive, sim, contato com grandes empresas, a Saint-Gobain, que também está aqui no Brasil, a própria Airbus também, que trabalhava com materiais compósitos. Acabei não trabalhando realmente na área dos materiais, mas em atuações assim, correlacionadas. Uma das consequências disso é porque eu, ao invés de escolher a especialização em materiais, no mundo de materiais, eu mudei. Eu acabei conseguindo uma aval para poder cursar a especialização em aeronáutica, que era uma coisa que eu sempre gostei, tinha como uma paixão, um hobby para mim mesmo. E lá, por ter a oportunidade, acabei pensando, por que não expandir o leque de especialização, né? Ao invés de cursar a mesma coisa que eu estaria cursando no Brasil, em outra língua, no caso, eu acabei abraçando a oportunidade e fiz a especialização em aeronáutica e, por consequência, meus estágios foram mais relacionados na área de aeronáutica. Mas, acho que o Fábio aí, que mandou a pergunta. Oportunidades para nós, engenheiros de materiais, não vão faltar. As empresas que procuram realmente especialistas em materiais vão achar somente com engenheiros de materiais, que a gente consegue entender todos os dois lados da ciência, né? O porquê e como aplicar e como resolver os problemas deles. Fábio, no meu caso, eu acho que assim, a experiência ficou muito mais no âmbito acadêmico do que, enfim, profissional, de contato com a empresa em si, né? Até porque o projeto, a própria bolsa em si, ela é estruturada em cima de um projeto acadêmico que você vai lá, dá continuidade ao que você já faz aqui no Brasil, enfim, ficava lá no laboratório do Politécnico desenvolvendo aquela tese para construir, enfim, uma conclusão, gerar um relatório e de fato com uma pegada muito mais acadêmica. Então,
O pessoal, inclusive, que eu tinha contato, outros intercambistas, que no caso eram todos de Ciências Sem Fronteiras, a única, no caso do Politécnico lá de mérito acadêmico da USP era eu, mesmo com esse pessoal do próprio Ciências, ficava muito ali no ambiente de fato acadêmico, para ter as aulas, para ter o curso, e quase ninguém muito se envolvia em relacionamento com empresa, e, sinceramente, eu também não percebi nenhum tipo de incentivo do próprio programa do mérito acadêmico na época, né, porque a gente também precisa fazer essa ressalva, já foram 6 anos aí, 7 anos quase, e na época não tinha nenhum grande incentivo para fazer a ponte entre o aluno desenvolvendo aquele projeto acadêmico com uma empresa, então ficava ali muito no ambiente de universidade mesmo, tá? No meu caso, a gente também tem que sair do Brasil com um projeto já pré-definido, né? A Bolsa Empreendedorismo, você envia um projeto para eles avaliarem, e aí, aceitando, você vai executar o projeto lá. Então, já tinha começado um projeto aqui no Brasil. Eu trabalhei com o desenvolvimento de um modelo de negócio circular, voltado para materiais metálicos de instrumentos cirúrgicos. Então, a gente já tinha começado esse projeto aqui no Brasil, a gente queria criar esse novo modelo voltado, né, para a servitização de instrumentos cirúrgicos. Então, lá na Universidade do Porto, eu cheguei lá, eu fiquei no laboratório, mas eu tinha uma empresa lá também que ajudava nas pesquisas. Então, às vezes eu tinha que ir para Lisboa para fazer alguns projetos lá dentro do projeto que a gente desenvolveu aqui no Brasil, né? Então, eu já saí do Brasil com esse projeto pré-definido. Eu não trabalhei com material em si, a gente já tinha tudo isso caracterizado aqui no Brasil, o que era. De fato, lá a gente foi pegar as boas práticas europeias para criar o nosso novo modelo de negócio circular. Então, mas eu acho que, assim, lá em Portugal também as empresas, eu senti que tem uma proximidade grande com o curso, com as próprias universidades mesmo, então, se você tem interesse, os professores vão correndo atrás. Mas eu já saí do Brasil com esse projeto definido com a Universidade do Porto e com uma empresa lá de Lisboa que trabalhava com a gente nas boas práticas. Então, no meu intercâmbio, eu tive essa visão, mas não tanto na parte de materiais em si, porque eu já tinha feito isso aqui no Brasil, e mais na parte de manufatura, né, que são os processos. Então, gente, pro meu caso, eu acho que não vai se aplicar mesmo de fato, o que diz respeito a materiais em si, mas pela pergunta do Fábio, né, sobre trabalhar com outras áreas, para explicar um pouco melhor o que foram meus projetos, né, que acho que está meio subjetivo aí no que aconteceu. Meu primeiro projeto, ele era junto com a Electrolux, então era uma iniciativa que eles chamam de Food Heroes, que era de educação alimentar para a comunidade. Então, eu trabalhava com crianças de 3 a 5 anos, da comunidade de São Martim de Porres, em Lima, no extremo norte, uma comunidade bem carente mesmo. E era voltado com combate à anemia. Então, eram mais de 50% das crianças nessa faixa etária dessa região, eles são anêmicos. Então, era um grande projeto de reeducação alimentar e junto com tudo isso vem toda a parte de trazer um pouco da sua cultura, trazer um pouco de uma outra realidade, ensinar bons hábitos e tudo mais, né, que é um contato com crianças, afinal de contas, é uma coisa mais lúdica. E o meu segundo projeto, também voluntário, aí já foi com uma outra abordagem, que foi em Portugal, em Porto, né, na mesma cidade que o Kaique foi, que foi um projeto com um asilo, então lá eu fazia atividades e cuidava do bem-estar e prestava assistencialismo para atividades com idosos. Então acho que foi um escopo bem diferente, outro âmbito do que a gente está conversando aqui, mas enfim, né, acho que é legal trazer também. E quando eu falo muito de intercâmbio, pensando em habilidades que você desenvolve, né? Acho que todo mundo desenvolve muitos hard skills, né? O que a gente pode fazer no nível técnico, por exemplo, com vocês que trabalharam mais na área de engenharia, mas o intercâmbio, acho que todo mundo vai acabar concordando comigo, eu queria também muito ter essa tratativa, essa conversa, de como ele é agregador para a gente no nível de desenvolvimento pessoal, no que a gente tanto fala do mercado de soft skills, né? Então, tipo, de oratória, de orientação à solução, de você resolver problema, de você estar em contato com outra cultura, ele é muito agregador no nível multidisciplinar, eu diria. Muito legal, gente, saber como que vocês trabalharam. Gente, a próxima pergunta é a seguinte. Qual período do curso vocês recomendam para realizar o intercâmbio e o teste de proficiência? Vou começar aqui, porque acho que o Danilo deu uma trava... Ah, não, agora voltou.
Sim, se você Eu quiser, tava pode ir, vendo. Danilo, que tinha Achei que dado não ia uma dar. travada aqui para mim. Quando eu for assim, pode continuar, tá? Às vezes trava Beleza. mesmo. Então, essa pergunta é um pouco rígida para os intercâmbios quando são ditados por um edital, vamos dizer assim. Acredito que hoje pode ter mudado um pouco do edital que eu fui com o atual, né, o vigente, mas para intercâmbios de duplo diploma, normalmente eles pedem que o aluno tenha cursado no mínimo de 40% a 50%, eu acho, dos semestres, né? Vamos dizer assim, do quarto ao quinto semestre. A partir deles, ele já está apto a fazer a primeira tentativa, né? Assim, hoje em dia, eu acho que não mudou muito da minha época para cá, mas acontece uma seleção interna, nível ESC, né? Tem lá X vagas disponíveis para diversas escolas, o intercâmbio é divulgado e tal, você se inscreve. Você coloca uma ordem de preferência. Primeiro, segundo, terceiro lugar, vamos dizer. E esse primeiro corte, vamos dizer, acontece somente pela sua nota ponderada, pela sua média ponderada. Na minha época foi assim, provavelmente não deve ter mudado. Então, você sabe, quando mais você evolui no curso, você pode ou não encontrar dificuldades. Logicamente, no primeiro semestre, tem pessoas que se saem melhor academicamente do que outros. Às vezes, a primeira adaptação para um cálculo 1 da vida é mais difícil. E, às vezes, o aluno que não conseguiu notas tão boas ali nos primeiros semestres, consegue recuperar ao longo do curso e, na média, consegue aumentar a sua média ponderada. Porque, infelizmente, assim, é o primeiro método que a ESC faz para a seleção dos alunos, né? A gente sabe que a nota não espelha realmente que é o aluno dentro ou fora da sala de aula, né? Nós não vamos entrar nessas discussões agora, mas, infelizmente, é assim. Hoje em dia é o primeiro corte. Então, eles fazem esse primeiro corte. Então, ali no seu 50% do curso, você deve ter uma nota ponderada que condiz com os outros aplicantes também. E a partir daí, você faz uma entrevista com os professores que são responsáveis pelas mobilidades de cada escola. Como o meu caso foi um edital para 5 escolas na França, eu acabei fazendo uma entrevista com uma bancada de 5 professores. E dentre esses 5, tinham 3 que eu estava ali pleiteando uma vaga, né? Essa entrevista foi em inglês, porque na época eu falava muito pouco francês, e os professores têm essa liberdade. Eles sabem que o francês não é uma língua universal, né? Principalmente no Brasil, primeira língua nossa seria o inglês, teoricamente seria o espanhol, mas eles aceitam sim as entrevistas em inglês, mas sabendo que todas as matérias e o seu dia a dia, você vai ter que usar o francês, né? Então, hoje em dia, o teste de proficiência não é pedido no intercâmbio, no edital de intercâmbio, desse primeiro corte. Você só passa para a entrevista com uma ponderada ali do curso. Mas para pleitear uma bolsa, essa sim, você precisa ter um certo nível de proficiência na língua requisitado, né? Para esses intercâmbios de duplo diploma na França, hoje existem duas bolsas. Posso estar enganado, pode ter mais, ou alguma delas pode ter sido removida, mas geralmente quem é selecionado com uma vaga de aceite, com a carta de aceite lá nas instituições, pode pleitear tanto a bolsa Braftec, que é uma bolsa do governo brasileiro, para alunos que vão para fazer o intercâmbio na França, e a bolsa Eiffel, que é uma bolsa francesa, do governo francês. Para essa Braftec, na minha época, eles pediam um nível A2 de francês, indicado no edital. Então, assim, se alguém que está assistindo pretende cursar ou fazer algo na França, assim, nos primeiros semestres já é bom ir se acostumando com a língua e depois pensar em fazer uma aula mais dedicada. Um nível A2 é tranquilo de se conseguir em uma prova, assim, com certa dedicação e
alguns treinamentos, consegue sim, não é nada extremo, são línguas bem parecidas, ambas do latim, né? Mas, para quesito de entrevista, é sempre bom ter o inglês como respaldo, né? É uma entrevista falada, assim, é essencial. Mas para a bolsa, isso para a bolsa brasileira, né? Para a FITEC. Para a bolsa francesa, eles não, na minha época, eles não pediam proficiência mínima. Tanto porque, uma vez que você é selecionado por essa bolsa, você tem 4 semanas iniciais de curso francês intensivo lá na França. Eu acabei tendo a sorte, um pouco assim, de ter sido selecionado por essa bolsa. Na minha época, só tiveram 2 alunos na ESC que foram selecionados, né, dos 15 que foram. E essas 4 semanas iniciais na França, para mim, foram essenciais, porque as aulas iam começar somente um mês depois, e eu já estava lá só para entender, para tentar aprender um pouco a língua local, né? Que eu sabia, mas não tinha uma proficiência para poder se comunicar constantemente ou ter aulas, então foi essencial. Mas isso são trâmites que podem mudar com o tempo, mas faz parte de vocês que querem cursar um dia um programa de intercâmbio, tem que estar sempre atento a esses pequenos detalhes que podem ou não te deixar fora do edital. Mas com antecipação dos problemas, nada pode acontecer de errado. Somente. Com relação aqui ao tempo, né, o período ideal para entrar, gente, eu acho que assim, uma coisa é muito clara, né, à medida que você vai amadurecendo, você vai tendo mais consciência das coisas que você vai vivendo, executando e tudo mais. Então, eu acho que isso é uma das coisas positivas de se poder fazer o intercâmbio mais para o final do curso, de fato estar lá mais consciente, saber de todas as oportunidades que você está vivendo e não estar ali só naquela bagunça, naquele fluxo. Depois que acabou, você fala, nossa, acabou, nem aproveitei tudo que eu gostaria de ter aproveitado e tudo mais. Então, acho que a maturidade traz um pouco disso e acaba, talvez, fazendo com que a pessoa aproveite mais essa experiência fora. Mas, além disso, eu acho que tem um segundo ponto que, para mim, assim, foi absolutamente nítido depois que eu voltei, foi a dificuldade de voltar na rotina, de estudar para a prova e fazer, e parar, sentar o dia inteiro, estudar uma determinada matéria, enfim, você já está numa outra dinâmica, você já trabalhou, já fez iniciação, já viajou e tudo mais, já estava pensando em estágio na época. Então, foi muito difícil, depois de passar 8 meses fora, voltar para o ambiente e ter que ficar ali assistindo aula sentadinho, estudando para a prova. Então, sim, quanto mais para o final, melhor, porque depois você só vai ter que, enfim, fazer as suas atividades de TCC, de estágio, e, enfim, são coisas mais dinâmicas. Mas, enfim, não é uma regra, né? Cada pessoa também se adapta de um jeito, tem, acho que, essa questão de nota de corte também. E no caso da mérito acadêmico, eu me lembro que tinha, na época, tinha a necessidade de ter cursado metade do curso, e como eu já estava indo para o 4º ano, isso acabou não sendo um problema. Mas eu também achei que era uma época boa, porque já estava indo mais para o final, e tinham sobrado poucas matérias para cursar, então acho que assim, acho que são esses 2 os fatores que me fazem acreditar que se hoje eu fosse fazer tudo de novo, eu acho que eu preferiria jogar mais para o final mesmo, tanto para estar mais consciente ali no projeto, quanto para ter gás depois para aguentar o resto da faculdade, né? E acho que só para emendar aqui, compartilhar um pouco a minha experiência sobre o que o Danilo falou, de proficiência e tal, no caso do Politécnico de Milano, eles não exigiam também a proficiência em italiano. Na verdade, eu nunca tinha pensado em ir para a Itália, foi uma coisa meio que aconteceu, assim, eu nunca tinha estudado italiano, e tinha a possibilidade de cursar todas as matérias em inglês, então eu só tive que comprovar a proficiência, na verdade, na época, por uma carta que o próprio departamento aqui, a ESC, mandou para o Politécnico, afirmando a minha proficiência. Não tive que fazer, por exemplo, uma da TOEFL, nem nada disso. E aí, depois lá, eles davam o curso de italiano. Mas como todas as aulas eram em inglês, acabava que, assim, o italiano usava só no dia a dia para comprar pão
e o resto era quase que tudo em inglês. Então, acho que foi uma situação um pouco diferente por conta disso. No meu caso, eu concordo muito com os meninos, mas eu acho que é uma decisão totalmente individual, né? Você entende seu melhor momento de ir, mas eu hoje, depois de ter ido, eu entendi que o melhor momento de fato para mim foi no final do curso, principalmente pelo que a Gabriela falou, depois de voltar e ter a rotina de novo, de sentar e estudar, eu não queria muito isso, porque eu sabia que ia ter outra visão, outra dinâmica, enfim. Então eu tomei a decisão de ir pro final do curso, e se eu fosse fazer isso de novo hoje, repetir, eu tomaria essa decisão de ir também quarto, quinto ano. Eu acho que fez muito bem, e principalmente que a gente vai desenvolvendo maturidade, né? Eu acho que os 2 primeiros anos a gente ainda está aprendendo a pegar as coisas, aprendendo até mesmo a como estudar, como que é a dinâmica. Você vai para outro país, assim, você já mudar de cidade é um choque, né, de realidade, é uma cultura diferente. Agora, outro país, eu acho que você precisa ainda ter mais experiência ainda para não se perder e conseguir aproveitar, porque eu acho que o intercâmbio não é você só ir, sentar lá no laboratório, sentar numa cadeira e estudar. Eu acho que você tem que aproveitar ao máximo. E em relação à proficiência, no meu edital, não tinha não era obrigatório ter um TOEFL, enfim, alguma coisa nesse sentido, só que você tinha que ter o exame que a universidade ou a empresa que você fosse aceitasse. No meu caso, a Universidade do Porto, ela aceitava a mesma coisa que a Gabriela falou, uma carta, mas o edital a gente tinha que escrever todo o projeto em português e em inglês para a gente submeter, e eu fiz uma entrevista lá antes de ir em inglês. Eu acho que é meio que básico, assim, universal, é o inglês de fato, e é muito importante começar a desenvolver isso o quanto antes. Eu acho que ainda no Brasil, a gente tem muito a se desenvolver na língua, mas tentar ir estudando, enfim. Mas no meu edital é por conta da universidade ou empresa que você fosse. Eu lembro que se eu estava pensando em ir para a Suécia, lá tinha que entregar pelo menos o B2. E não podia ser por carta, tinha que ser algum certificado mesmo. Mas no meu mesmo era só a carta e uma entrevista. Então foi tudo em inglês. E lá em Portugal, de verdade, é complicado, assim, principalmente no norte, acho que a Gabriel passou por isso, você entender o português não é fácil. Região de Lisboa é um pouco mais tranquilo, mas no norte é muito carregado. Então, assim, às vezes no laboratório a gente conversava em inglês, porque na Europa tem muito o Erasmus, né? Que é a Europa inteira viajando, tem muito intercambista. A própria universidade de lá incentiva os alunos a ficarem 6 meses, enfim. Então, no meu laboratório tinha outras pessoas, então basicamente era tudo em inglês que a gente conversava, e com a minha orientadora também. Então, vai muito do edital. Acho que no meu foi assim. Show. Para os intercâmbios voluntários, né, em questão de tempo, eles, por serem mais curtos, por serem projetos de 6 semanas, eu encaixei em 2 férias minhas. Então, é uma coisa que eu poderia ter feito desde o começo da minha graduação se eu quisesse. Mas, por a minha opinião, para mim, eu, Matheus, como indivíduo, não me sentia uma pessoa madura no começo da faculdade para já sair viajando, uma experiência que, de fato, é muito desafiadora, muito fora da sua zona de conforto. Preferi ter feito um pouco com uma idade mais avançada, com uma experiência de vida mesmo, de verdade. Acho que eu consegui aproveitar melhor e saber encontrar os melhores caminhos para eu fazer o que eu precisava por lá. Esses intercâmbios voluntários, eles são ligados aos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Não sei se todo mundo aqui conhece. Então, são projetos, cada projeto pega um desses objetivos e ataca essa problemática. E o que a ONU mesmo prega, né, é que para você poder atingir o que quer ser atingido por esse objetivo, você precisa ser uma pessoa adaptável. Então, não vai depender muito no momento da sua seleção para fazer o projeto, o seu nível de proficiência, mas sim o quão disposto você está a aprender e a se jogar na experiência. Mas faço a ressalva, que foi o que eu fiz, pelo menos para o meu intercâmbio do Peru, que eu ia dar aula para crianças, ia fazer um projeto voltado com a meta de desenvolvimento número 4 de educação de qualidade. Então, o mínimo que eu esperava de mim é que eu conseguisse me comunicar da melhor forma. Então, eu me preparei pelo menos um ano aí estudando. Meu espanhol era básico, eu estudei um pouco mais para ter pelo menos um intermediário para conseguir ter essa comunicação e tocar o projeto da melhor forma. Mas, a priori, um nível básico você já consegue ter essa comunicação efetiva tanto com o corpo administrativo da instituição aqui do Brasil e com a instituição que você vai ser recebido por lá para fazer os trâmites do intercâmbio e tudo mais, e até também com o stakeholder, que é a ONG que te recebe, né, para você poder ter essa comunicação de alinhamento de projeto. Mas eu realmente sugiro um estudo, pelo menos para ter um nível intermediário de comunicação mesmo,
para a aplicabilidade do projeto. E como o Kaique falou também, quando eu fui para Portugal, né, não precisava, mas gostaria de ter tido uma proficiência em português de Portugal, porque realmente no norte é mais difícil você entender. Mas é isso. Muito legal. A nossa próxima pergunta, então. Vocês passaram algum perrengue durante o intercâmbio de vocês? Poderia contar um pouquinho pra gente? Nossa, perrengue, acho que é o que mais Essa passa. pergunta é tipo redundante, né? Intercâmbio e perrengue. Assim. Acho que é praticamente isso que a Gabriela falou, né? Essas oportunidades aí são sempre carregadas de perrengues, né? Mas se eu tiver. Só um minuto aqui, gente. Tem um cachorro me mordendo. Quer que eu faça, Danilo? Não, acho que deu pra ela sossegar, ela tá querendo carinho. Tá bom. Não, foram, assim, se eu tiver que traduzir todos esses praticamente 3 anos em um perrengue, vai ser essa experiência que eu vou contar para vocês, porque realmente eu tive um período muito estável, assim. Consegui ter uma boa adaptação tanto ao clima, à cultura, porque a gente sabe que o frio é uma coisa que a gente não está acostumado aqui no Brasil, né? Apesar de que acho que acredito que todos aí estejam passando por onda de frio também. Mas cultura e língua a gente acaba se adaptando, sim, tendo um pouco de mente aberta e tendo amizades também, assim, as próprias universidades na Europa são muito pluriculturais, né? Pela proximidade dos países, só por um exemplo, a École que eu estava inserido, participar de um intercâmbio em um outro país é obrigatório para todo engenheiro lá. Então, eles não formam engenheiros sem ter feito intercâmbio. Então, todas as salas de todos os cursos têm ao menos um intercambista, porque eles estão enviando um e recebendo um ao mesmo tempo. Então, é muito cultural. Essa diferença de cultura é bem, vamos dizer, é bem heterogênea a sala, né? Mas o que eu vou contar aqui aconteceu na minha volta. Foi ano passado. Eu estava voltando de Paris para São Paulo, né? Tava esperando o meu voo, resolvi dar uma despedida da cidade, deixei as minhas malas com tudo, todos os meus pertences de quase 3 anos, deixei ela guardada num locker, lá numa estação de trem em Paris. E fui andar, tranquilo, na cidade. E o meu voo ia ser só de noite, então tinha praticamente um dia para se despedir, né? Aquele clima de tristeza, né? Vendo tudo que pela última vez. Mas aconteceu o noticiário de que a estação de trem que eu tinha guardado a minha mala tinha pego fogo lá. Era a estação de Lyon, então, na hora que eu vi aquela notícia, estavam todos os meus pertences lá. No meu bolso eu tinha só o meu celular, carteira e o meu passaporte. Então, eu cheguei aí até onde estava acontecendo o incêndio, né? Eles tinham cercado o local e ninguém podia entrar e estavam só fazendo evacuação. Eu tentava falar com os oficiais que eu precisava pegar meus pertences eu tinha um compromisso, tinha um voo, e logicamente eles não iam deixar abrir uma exceção. E foi aí que, assim, foi uma experiência muito forte, né, no último dia, e eu acabei levando isso para minha vida, né, pro meu lado pessoal. Por que eu tô contando isso agora para vocês? Porque foi realmente um momento de tomada de decisão rápida, que eu precisava pensar com a cabeça no lugar. Tinha ali todos os meus 3 anos na mala, ou eu decidia arriscar tudo, voltar para o Brasil do jeito com a roupa do corpo, porque eu já tinha o meu passaporte comigo, e deixava lá, ou, sei lá, atrasava o voo, ia só no outro dia, esperava melhorar a situação. Então foi um momento ali que eu tive que pensar realmente todas as possibilidades que teriam, assim, e escolher aquela que teria a menor consequência, né? Então, no caso, no final, o desfecho foi bom, eu consegui entrar na estação depois de muito tempo, ainda com fumaça, peguei as minhas malas, passei vários perrengues até chegar no aeroporto, era táxi que não funcionava, nenhum Uber estava pegando ali naquela estação, porque estava tudo bloqueado, mas cheguei a tempo, peguei o voo, voltei para o Brasil, e hoje eu conto dando risada, mas experiências como essas acabam nos enriquecendo também, né, na parte
pessoal, né? Como o Matheus falou, não só os hard skills, mas também os soft skills quando a gente precisa mesmo agir, colocar a mão na massa, a gente vê realmente que a gente cresce em todos os âmbitos. Nossa, fiquei aflita aqui por você, Danilo. Na verdade, eu fiquei pensando assim, né? O que eu ia compartilhar aqui quando eu estava pensando sobre essa pergunta. Mas eu acho que no meu caso, eu queria compartilhar não só um momento específico, mas foi assim uma circunstância, um ambiente um pouco desagradável que eu vivi ao longo desses meses lá, e que hoje eu acho que foi um perrengue, na época fiquei super abalada, assim, mas é interessante também para criar casca, no final das contas. Eu fui para lá para morar num apartamento, enfim, como eu não era do Ciências Sem Fronteiras, eu acabei indo numa época em que ninguém estava indo. Todos os alunos do Ciências Sem Fronteiras do Brasil já tinham ido, arrumado seus apartamentos, montado suas repúblicas e tudo mais. Então, era um momento que não tinha muito apartamento disponível, vaga, enfim, no alojamento da faculdade também não tinha vaga. Acabei alugando um apartamento pelo Facebook mesmo, uma menina que anunciou lá, e eram 3 estudantes, na verdade eram 2 estudantes também, uma francesa, estudava economia numa outra universidade, e uma tunisiana, que já era formada e trabalhava lá, enfim, nunca descobri até hoje. E aí, chegando lá, enfim, foi uma coisa superficial, fiz uma on-call com a menina só para ver como que era, fiquei sabendo valores e mudei para lá, para esse apartamento. E aí, desde logo no início, a receptividade não foi muito boa, assim, eu fiquei, sabe, totalmente deslocada, não fazia uma questão absoluta nenhuma de me envolver nas rotinas da casa e tudo mais. E logo no início, eu já havia avisado que talvez eu não fosse ficar o último mês de agosto inteiro, porque só se eu conseguisse estender o projeto, senão eu voltaria antes, e aí talvez eu não pagaria o último mês. E aí chegou próximo do final, e assim, o relacionamento ali da casa não fluiu durante todos aqueles meses, eu já tinha, enfim, entreguei os pontos já, aqui não vão sair meus amigos daqui, e aí avisei que eu não ficaria mais nesse último mês, então, portanto, eu não pagaria o último mês como a gente já havia combinado. E aí eles meio que começaram a me ameaçar, falando por que eu não vendia minhas coisas para pagar o último mês, que isso era muito errado. E aí falaram, eu sei que você tem um computador que vale X aí, a gente pode vender ele para pagar a sua mensalidade, o seu aluguel. E eu fiquei me sentindo muito insegura, assim, e como não era uma relação amigável, eu já fiquei super tensa. Chegou num momento ali que eu percebia que, assim, eu ia acordar de manhã, meu computador não ia estar ali, eu ter vendido minhas coisas da minha mala, e eu comecei a trancar armários, cheguei a um ponto de dormir com o meu passaporte embaixo do meu travesseiro, com medo de que não iam deixar eu sair do país, da Itália, para voltar, porque eu tinha que pagar o tal do último mês que a gente tinha combinado que era só uma condição. Enfim, foi super tenso, assim, no final das contas, e aí, acontece que a menina tinha ido embora, tinha voltado para a Bélgica, essa tunisiana tinha voltado para a Bélgica para trabalhar lá, e o namorado ficava na Itália, então ele ia lá, meio que botar pressão, meio que me ameaçar no apartamento. Eu falei, cara, tô fora, saí uns dias antes, fui morar com umas outras amigas, que eu sabia que tinha um outro apartamento, sobrava um espaço na sala, e fui para lá, falei, eu não quero ficar aqui, eu quero garantir que todos os meus pertences vão estar comigo, vou poder pegar o passaporte e ir embora para o Brasil, vai estar tudo certo. Mas agora é engraçado de saber que não aconteceu nada, mas na época eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei, gente, a única coisa que eu tenho aqui, todo o meu projeto está no meu computador, e elas sempre falavam do computador, que a gente podia pegar e vender o computador para pagar aluguel. Enfim, loucuras, né? Mas acho que esse foi um perrengue meio fora da curva, assim. Bom, o meu perrengue eu acho que começou no Brasil. Eu tinha que submeter o edital e eu precisava de uma carta, gente, lá da Universidade do Porto, para colocar junto nos documentos. E aí não enviavam esse documento, não enviavam. No último dia enviaram um documento para eu subir, só que era o portal que a USP usava, gente, era um portal muito ruim, não sei se continua usando, enfim. O projeto não subia, não carregava, eu ficando louco já, e 5 horas era o horário que a USP fechava lá, então não conseguia falar com ninguém, e a gente foi desesperador. Então acho que isso também levei pra vida, não deixar as coisas de última hora, a gente sei que a gente deixa, mas tomar cuidado com isso. No final deu tudo certo,
Eu lembro que eu mandei e-mail para a agência USP de inovação, mandei e-mail para a USP, para a orientadora, porque não carregava, tipo, não fazia o upload do arquivo, mas estou conversando aqui no Brasil. Mas meu perrengue mesmo, acho que 2 que eu destaco, assim, foi na minha volta também. Eu voltei para o Brasil no dia 3 de março do ano passado, foi quando estourou a pandemia lá na Europa, e já tinham cancelado os voos, tipo, de Madrid, já não estava tendo mais, e meu voo saía do Porto mesmo. Meus pais me ligando, porque no dia 4 começava os eventos da nossa formatura, então colação, festa, enfim, eu tinha que estar aqui no Brasil dia 4. E aí, no dia 2, lá em Portugal, foi quando soltaram os casos e começou pelo norte, não começou por Lisboa. Então, já começaram, ó, vai fechar o aeroporto, não vai ter mais voo. Meus pais me ligando desesperados, Kaique, vai para o aeroporto já. Então, assim, foi um perrengue grande, mas eu fiquei do dia 2 até dia 3 no aeroporto esperando, mas deu tudo certo para eu voltar. Foi assim, nos 45 do segundo tempo. E um outro que foi engraçado foi até com o irmão do Danilo, com o Gabriel. Eu deixei a chave do meu apartamento enquanto eu fui para Madrid conhecer com ele, porque ele estava de passagem pelo Porto, então ele ia dormir no meu apartamento. E, gente, no meu prédio, juro, entrava e saía a pessoa a todo momento. E lá, você bate a campainha, você entra. Tipo, lá no Porto era assim. E eu falei, cara, Gabriel, pode deixar a minha chave embaixo do tapete e você pode ir embora, que quando eu chegar, eu entro. E eu tinha uma apresentação, tipo, à tarde na universidade, gente, do meu projeto. Cheguei lá na portaria do meu prédio, não saía ninguém, e ele já tinha ido embora, não saía ninguém do prédio para eu entrar e sair. Eu bati em todos os apartamentos, o interfone não funcionava. Isso, eu fiquei umas 3 horas lá de fora do meu prédio, foi desesperador, assim. Mas no final eu lembro que chegou uma senhorinha, eu falei, ai moço, eu moro aqui, minha chave ficou para dentro, vamos entrar. Mas, gente, sério, no meu prédio saía e entrava gente a todo momento. E aquilo, no intercâmbio você faz muitas amizades, então eu deixava meu apartamento com eles, eu fiquei no apartamento do irmão do Danilo, enfim. Então, é muito engraçado e é muito bom fazer essas amizades, porque você leva pro resto da vida. Acho que esses foram meus perrengues. Gente, eu tenho uma lista um pouco extensa de perrengues, acho que principalmente no meu primeiro intercâmbio para o Peru. Em Portugal eu tive alguns pontuais, mas nada muito demais. Bom, primeiro, né, eu sempre gosto muito de falar que como eu sou uma pessoa que vem de um lugar privilegiado e uma das minhas motivações para fazer o intercâmbio era muito romper essa bolha, sabe? Então eu já sabia o que eu estava esperando. Eu fui fazer um projeto que era numa comunidade carente, realmente uma das favelas mais perigosas e mais carentes lá do Peru, e eu ia morar lá mesmo, né? Então, tipo, já era uma situação muito fora da minha zona de conforto. No meu primeiro dia, meu Uber foi roubado, eu estava no Uber, já chegou um trombadinha, pegou o celular do Uber, aí eu tive que ir guiando o Uber pelo meu GPS, foi complicado. Eu tive infecção bacteriana por me alimentar da comida de lá que não tinha muita higiene, então peguei 40 graus de febre, inclusive usem seguro de viagem, é importante, eles ajudam muito. Mas eu acho que assim, o perrengue que eu mais falo quando me perguntam foi do projeto em si, né? Porque 3 intercambistas que eles eram, se eu não me engano, das Filipinas, eles iam vir, e os 3 eram amigos. Eles acabaram não podendo vir, não lembro exatamente qual o motivo, e a gente ficou com uma equipe defasada para a demanda do projeto, né? Porque eram mais de 60 crianças. Então, a gente estava lá em pessoas de diversos lugares do mundo, precisando aí atrito de comunicação, o que fazer, meu Deus, é 10 crianças por pessoa para a gente conseguir cuidar, o que fazer, desespero. Os 2 primeiros dias foram muito difíceis, mas aí a gente teve que dar um jeito das coisas funcionarem, né? Então a gente se organizou, a gente foi atrás de conseguir trazer uma professora auxiliar, a gente conversou muito lá com a escola municipal que a gente trabalhava, conversamos com a ESEC do Peru, que lá em Lima, inclusive, fica a instituição nacional da ESEC, né? Então eles tinham um respaldo maior para dar para a gente. E a gente conseguiu, um dos membros lá, ele fazia pedagogia, ele começou a fazer aulas semanais com a gente para ensinar como ter esse maior controle das aulas e tudo mais. Então, no final das contas, a gente conseguiu desenrolar. Mas era um grande caos, assim, crianças de 3 anos peruanas que não entendiam o que a gente falava, 10 crianças para cada um cuidar, saindo assim pela janela, mas deu tudo certo. Nossa, gente, que situações tensas. Eu vou ler agora a próxima pergunta do chat. É do Gabriel de Castilho. Ele está perguntando se vocês acreditam que o intercâmbio tenha colaborado para a atuação no mercado de trabalho. Com certeza, acho que
O Matheus ele estava balançando a cabeça, eu também balanço junto. Batendo naquela mesma tecla, né? Não só a parte de desenvolvimento técnico, acadêmico, científico, que já é algo assim, que todos devam esperar, né? Um desenvolvimento maior, por ser mais condensado, por estar em outra situação. Às vezes você acaba rendendo muito mais nesse tipo de imersão, mas o que acaba influenciando mesmo na atuação no mercado de trabalho aí, voltado à pergunta, é realmente essa parte de desenvolvimento pessoal. Acredito que, no meu caso particular, por ter feito alguns estágios no exterior, no meu caso eu fiz 3 estágios, né? Foi um estágio de 6 meses na Valeo, que é uma empresa também francesa que tem atuação no Brasil, na parte de componentes automobilísticos, pequenas peças, né? E depois realizei 2 estágios de 6 meses cada um, na Safran e na Airbus. Na Airbus eu estava mais voltado à qualidade da produção dos aviões da linha A320, e na Safran foi mais voltado à pesquisa e desenvolvimento, né? Na parte de admissão de motores. E todos esses três estágios, a gente acaba sendo colocado à prova, né? Pois estagiário já é um pouco difícil de estar imerso numa empresa. Agora imagine um estagiário que fala outra língua. Então todos os meus chefes, meus colegas de trabalho, a quem aqueles eu tinha responsabilidade, tinha que fazer reunião ou apresentar resultados, eu tinha essa barreira aí de cultural e linguística, né? Quando eu falo barreira cultural, é barreira cultural no trabalho, porque vocês vão ver aí, quando vocês fizerem as suas primeiras experiências profissionais, o brasileiro trabalha de uma certa forma. O europeu, o americano, os outros países da América Latina provavelmente trabalham de outra. Então, às vezes lá tem o quesito da pausa para o café, da pausa para o cigarro, que é um pouco diferente do que a gente vê aqui no Brasil. São pequenos detalhes que acabam jogando no todo. Mas eu acredito que hoje o intercâmbio me ajudou muito. Eu estou numa posição de engenheiro de desenvolvimento de produtos. É uma empresa voltada para desenvolvimento de estruturas metálicas para usinas solares, aqui no interior de São Paulo. Não é uma empresa muito, muito grande, nem conhecida, mas o enquadramento do profissional dentro da empresa é bem rígido. Então, eu acredito que se eu não tivesse tido essas oportunidades prévias de intercâmbio, eu não estaria numa posição de engenheiro atualmente. Acho que só foi possível estar logo aí com menos de um ano de formado nessa posição por conta disso, por ter tido 1 ano e meio de experiência de alta intensidade, né, no exterior, que acabou também trazendo responsabilidades como toda a experiência traz. Respondendo essa pergunta bem objetivamente assim, acho que com certeza, né, com certeza ajuda, mas com relação aos motivos, acho que 2 coisas. A placa, que eu gosto de falar, a placa e a casca. A placa, porque você, de fato, tem ali no seu currículo que você teve essa experiência, enfim, isso acaba, às vezes, sendo um diferencial para algumas empresas que ainda usam como métricas na hora de recrutar, enfim, olhar essa lista de currículo, né? Enfim, isso tem mudado um pouco, mas às vezes acontece, e a casca no sentido de se sentir mais confiante, enfim, e conseguir lidar melhor com situações adversas, saber, pô, eu já vi uma situação bem pior em tal momento, então com certeza eu consigo superar essa situação agora, e como tudo, né, então acho que o intercâmbio é só mais uma etapa nessa construção da casca que a gente vai desenvolvendo ao longo de todas as atividades que a gente faz, por isso a importância, né, de sempre fazer coisas extracurriculares, para ir enrijecendo, endurecendo essa casca, quando você encontrar um momento de adversidade, você se lembrar de outras experiências que também foram difíceis. E só para também, que eu vi que tem uma outra pergunta aqui, para também não tomar muito tempo falando sobre isso, do Gabriel perguntando sobre
como que a gente se mantinha em termos financeiros, tal, como que era a moradia, aí eu acho que depende muito de cada estilo de edital e tal, mas no meu caso era a Bolsa Mérito Acadêmico e tinha um valor de 900 euros e o estudante fazia o que queria, se quisesse morar embaixo da ponte e usar esses 900 euros para fazer outra coisa, ele poderia. Enfim, no meu caso, eu alugava um apartamento, pegava, acho que era quase metade desses 900 para pagar a moradia e o restante para me manter e fazer qualquer coisa, assim, não tinha muito prestação de contas do quanto que, como eu deveria usar aqueles recursos da Bolsa na época, tá? Mas não tinha nenhuma tipo de limitação sobre ter que morar no alojamento da faculdade, nem nada disso, era bastante amplo, assim, era um auxílio, enfim, de estadia mesmo. Bom, eu acho que eu concordo muito com os meninos falaram, é total, influencia muito tanto no pessoal quanto no profissional. Desde a parte do processo seletivo mesmo, como a Gabriela disse, querendo ou não, você tem um diferencial ali, que é o seu intercâmbio, né, a vivência internacional, e depois, assim, cara, para você participar dos processos, algumas empresas, elas têm alguns cases e você fica muito mais maleável, né, que você passa por tantas situações durante o intercâmbio, que isso te ajuda muito a se desenvolver mesmo, a encontrar soluções alternativas para alguns problemas, então eu acho que é total, assim, tipo, faz total diferença, e então, tanto para o pessoal quanto para o profissional, como o Danilo disse, para o pessoal você aprende muita coisa também, então eu acho que realmente, de fato, é um diferencial, e aproveitando que a Gabriela também já disse aí da pergunta sobre o alojamento, no meu caso, a USP dava um montante, se eu não me engano, eu acho que eu recebi 25 ou 30 mil reais, e eu podia gastar como eu quisesse, não tinha tanta prestação de conta, então eu procurei um lugar para eu morar lá, não tinha restrição também de morar em alojamento, nada disso, então eu consegui um apartamento com outro brasileiro, e em Portugal é super barato, assim, eu acho que eu pagava por mês 150 euros, uma coisa nesse sentido, assim, para morar, então foi muito barato, mas foi um achado, mas, então assim, você recebe a bolsa e se vira, e não tem muita restrição, não tem tanta prestação de contas, assim. No meu caso foi isso, e, enfim, hoje eu trabalho na parte comercial da P&G, na parte de health. Cara, me ajudou muito, assim, dentro do trabalho mesmo, principalmente dos conceitos que eu aprendi de economia circular, da parte comercial, de modelo de negócio, e principalmente para solucionar os problemas, né? Porque eu acho que a gente vive tanta coisa lá que a gente, de fato, a gente fica muito mais maleável para essas coisas. Então, gente, sem querer chover muito no molhado, né, acho que todo mundo já falou exatamente o que eu iria falar, ajuda muito. Eu nem fiz intercâmbios, eh, na área acadêmica, mais técnica, nada do tipo, foram intercâmbios, como eu já falei, voluntários, e mesmo assim, todos os processos seletivos que eu passei para estágio, eh, gestores, os entrevistadores, eles pegavam muito, batiam muito na tecla de como que esse intercâmbio agregou na sua experiência, o que ele mudou em você, se tinha uma experiência que você viveu lá que você teve que ser orientado à solução, coisas do tipo. Então, realmente é do interesse das empresas ter colaboradores que vão ter essas soft skills, que vão ter essas habilidades, essa maleabilidade de estar sempre se reinventando quando for necessário para entregar com excelência o que é necessário. Sobre a pergunta de gastos, né? O intercâmbio voluntário da ESEC, ele, por ser uma organização gerida por jovens e sem fins lucrativos, inclusive as próprias pessoas da empresa são voluntárias, existe só uma taxa administrativa que é paga para você firmar esse contrato de adquirir o intercâmbio, é uma taxa de manutenção que eles chamam, não é nada muito, é até meio simbólico, pensando no tanto que você recebe de benefício. Então eu já tinha acomodação inclusa, não é uma acomodação um hotel 5 estrelas, ele realmente vai ao encontro da proposta de um intercâmbio voluntário. E a depender do projeto, você tem também refeições inclusas. Então eu tinha almoço nos 2 projetos que eu fiz, tanto no Peru quanto em Portugal, e cada projeto tem suas especificidades. Ô, pessoal, só uma coisa, eu acho que em relação ao alojamento, cara, na Europa varia muito, né? Em Portugal, o meu foi muito barato, foi um achado, mas dentro da Europa, França, até mesmo acho que na Itália também é um pouco mais caro. Então, quando você for pesquisar, vai pesquisando certinho, porque tem uma diferença, assim, dentro da própria Europa não é um padrão
os preços de aluguel, essas coisas, tá? Eu acabei não respondendo a pergunta, né, que a Gabriela pegou o gancho, só para fechar o ciclo. No meu caso, na França, na minha escola que eu tive contato, né, o primeiro ano a gente, assim, eles até colocam os intercambistas que vêm de fora, no caso, como prioritários para a moradia que eles têm lá, pelo menos no primeiro semestre. Então eu morei sim no primeiro semestre no alojamento deles. Tem seus prós e contras, é como morar no alojamento ali mesmo do C1, né, da USP. E depois, todo o resto do intercâmbio eu acabei fazendo como os outros, né? Ou dividir apartamento, ou fui morar na cidade mesmo, né? E a bolsa que eu recebi do governo francês era uma bolsa, pagava 1.300 euros, mas também os gastos da França são um pouco mais elevados que alguns outros países, né? Acho que ali, França, Alemanha, estão um pouco mais com corte ali de salário de pagamento de aluguel um pouco mais altos, então boa parte dessa bolsa eu acabava gastando com aluguel, mas sobrava assim para se alimentar, para conhecer lugares. E um ponto interessante também, que no intercâmbio de duplo diploma, o último semestre, né, ao menos o último semestre, você tem que realizá-lo em uma empresa. E na França, quando o seu estágio de no mínimo 6 meses, ele é obrigatório, ele tem o pagamento obrigatório, né? Ele tem que ser salariado. Então, para aquelas pessoas que acabam indo sem bolsa ou que vão com algum fomento aqui do Brasil que acaba não durando esses 2 anos, pelo menos os últimos 6 meses ali, com o salário de um estagiário, você acaba conseguindo se manter assim tranquilamente. Certo. Gente, a Marina mandou no chat uma pergunta específica para a Gabriela. Ela está pedindo para ela explicar como funciona a Bolsa de Mérito Acadêmico. Marina, vamos lá, assim, Bolsa de Mérito Acadêmico, ela tem aquele escopo de desenvolver um projeto de pesquisa em algum laboratório, enfim, em parceria com a universidade, tá? Então, por isso que eu acabei indo para o Politécnico, justamente para fazer intercâmbio com essa aluna do Politécnico que estava trabalhando aqui no laboratório com a Laura Alice. Eu já fazia um projeto de iniciação científica na época, que era de alternativas de fluido de resfriamento para têmpera, que eram fluidos alternativas à origem mineral. E aí, lá, na verdade, o projeto era algo um pouco nessa linha, mas não foi exatamente uma continuidade, que era desenvolver um projeto de teste de resistência de um aço X daqui extrudado, que eu não me lembro, enfim, as especificações. Mas, e aí depois eu tinha que pegar, coletar todos os dados, apresentar isso em relatório, que seria, enfim, a comprovação de que eu realmente realizei aquele projeto, que eu não teria que devolver o dinheiro da bolsa no final dos 7 meses, tá? E aí, no final das contas, a gente basicamente desenha esse projeto, fala como que ele vai ser, os resultados esperados, os métodos, tudo mais, como se estivesse desenhando ali um projeto de iniciação científica tradicional, manda para aprovação da universidade, tanto aqui quanto lá, e aí, uma vez tendo essa aprovação, é mais burocracia mesmo de cumprir, enfim, essas questões de proficiência, enviar documentação e tudo mais. Então, chegando lá, eu tive que frequentar a universidade para desenvolver esse projeto, que inclusive nem era em Milão, era numa outra cidade, tinha que ir 3 vezes por semana para lá, e fazer os estudos em laboratório. Se eu te disser que super fluiu muito bem, e que todo mundo no laboratório recebia de braços abertos, vamos desenvolver essa pesquisa, é uma mentira, até porque na Itália nem todo mundo está tão aberto a falar inglês, assim, eu não falava italiano também. Então, ficou um projeto, às vezes, até meio largado, e eu me lembro que eu escrevia sempre para a Laura Alice, falando, Laura, poxa, eu estou aqui, eu queria fazer um monte de coisa, mas a galera não engaja, eu também não quero ser inconveniente de ficar pedindo, fazendo coisas e tal. Então, teve esse tipo de perrengue, vamos dizer assim, porque lá eles não têm uma obrigação de te colocar no projeto, fazer você desenvolver, é você que tem que fazer o negócio acontecer. E
enfim, fiquei mais ou menos nessas idas e vindas dessa cidadezinha aí que chama Leco, por uns 3, 4 meses para desenvolver. Uma vez que eu fiz os testes, aos trancos e barrancos, montei o relatório e ok. E, além disso, em paralelo, tinha que cursar uma grade mínima, alguns créditos mínimos. E aí, se eu não me engano, acho que eu tinha umas 4 ou 5 matérias que eu cursei, mas era bem livre a grade, assim, eu escolhi coisas que eu não faria no Brasil, tipo, era uma matéria de empreendedorismo, uma matéria de nanotecnologia, uma matéria de desenvolvimento de projetos, coisas um pouco mais amplas, que eu não tinha aqui na grade. E uma vez que cursava essas aulas, tirava a nota mínima lá também, só precisava prestar contas depois para garantir que você finalizou o projeto, tá? Então, acho que é isso, assim, é bem simples, eu acho que em relação até outros, eu achei pouco burocratizada, apesar de, sim, ter algumas obrigações. Na época era muito tranquilo, assim, eu sentia que às vezes o Ciências Sem Fronteiras, que era uma máquina de fazer salsicha, assim, todo mundo fazia a mesma coisa, era às vezes mais burocrática do que o próprio mérito acadêmico, tá? Não sei hoje como está hoje, talvez tenha mudado, mas quando eu fiz foi assim. Agora a gente encerrou as perguntas, né? Eu vou dar alguns avisos rápidos antes da gente encerrar o evento. Lembrando, gente, da nossa campanha da heroína Thaís, da Somos Todos Heróis, lembrando que está acabando o prazo para bater a meta dela, então vamos aí ajudar. E os nossos concursos que estão abertos do hino, do logo e do brasão do curso, aberto aí para vocês participarem. Sigam a SAI nas nossas redes sociais para ficarem ligados nos próximos eventos e nas novidades que a gente vai trazer. Agora eu queria agradecer novamente os nossos convidados, né, o Danilo, a Gabriela, o Kaique e o Matheus, por terem se disponibilizado a vir aqui trazer um pouco das suas experiências do intercâmbio para a gente. Foi muito interessante, deu para a gente ter uma noção muito legal de cada tipo e tanto do processo e das situações que vocês passaram, foi bem legal. Muito obrigada. Obrigada, pessoal, foi um prazer aqui. Se alguém tiver uma dúvida, inclusive, pode chamar no LinkedIn, depois também posso passar meu WhatsApp aqui para o pessoal da organização, fico à disposição, tá? Eu também, pessoal, vocês podem procurar lá no LinkedIn também, só colocar EG, que vocês já vão me achar, tem o Instagram também, e se precisarem, podem me chamar no WhatsApp, as meninas têm os meus contatos, então fique bem à vontade aí, pessoal. Obrigado, viu? Foi bem legal. Muito obrigado pelo convite, gente. Faço das palavras da Gabriela, do Kaique as minhas. Se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. Adoro falar sobre intercâmbio. Longe de mim querer fazer propaganda da ESEC, mas vou trocar ideias super com vocês, se vocês quiserem. Podem me chamar aí. Fiquem à vontade. Obrigadão. Acho que o Danilo caiu bem na hora de finalizar. Foi. A dele é sempre com emoção, né? Na hora de ir embora do intercâmbio, na hora de ir embora do evento, é sempre assim. Tons dramáticos. Ai, gente, muito obrigada também, viu, pela Acho que deu participação e certo. pelas informações trocadas. Opa! Boa, voltou. Oi, vai dar tempo de se despedir. Realmente isso que os três ali falaram, também me coloco à disposição. LinkedIn também, Danilo Viana, ou Instagram, acho que, não sei se a SAEM acabou nos marcando ali nas redes sociais, mas a gente está ali, disponível para falar qualquer dúvida. Acho que o que mais tem nessa época é dúvidas, e a gente está aqui para solucionar mesmo. Então, é sempre bom também conversar com alunos da Materiais aí, nova geração. Nós não somos tão velhos assim, né, mas... Pois é, sempre gente, bom vocês manter o acham contato. 2011, faz 10 anos. Eu sou muito cringe já. Preciso Obrigado de pela amigos oportunidade. jovens. Tchau, gente. Beijo, Tchau, pessoal. obrigada. Um abraço.